Olá, querido aluno, tudo bom? É bom estar com vocês mais uma vez no nosso curso de Estudos Confessionais. É o estudo onde você está estudando a Confissão de Fé de Westminster. Meu nome é João França, você já nos conhece. Se você curte o nosso canal, assiste o nosso canal, continua compartilhando ele para que outras pessoas possam ter acesso ao conteúdo do canal. Dá aquele like, dá aquele joia para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante para que as pessoas sejam edificadas na palavra, no estudo da palavra de Deus como um todo, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Nós queremos atingir a marca dos 1000 inscritos para podermos fazer os lives ao vivo diretamente do processo do smartphone, ok? Muito bem, a nossa aula de hoje vai ser sobre a suficiência e a clareza das escrituras. As informações relacionadas à aula anterior, o link da aula anterior estará na descrição deste vídeo, logo abaixo, ok? Se você estuda na plataforma de estudos, você terá mais recursos lá na plataforma de estudos para continuar este progresso de estudo. A nossa aula de hoje é sobre a suficiência e clareza das escrituras sagradas, ou seja, o quanto as escrituras são claras e suficientes, ok? Muito bem. No estudo de hoje nós vamos considerar a temática da suficiência da escritura sagrada e da clareza das escrituras. No primeiro aspecto, nós veremos o tema da suficiência e a extensão dessa suficiência das Escrituras. Também, no segundo momento, nós nos concentraremos na doutrina da perspicuidade ou da clareza das Escrituras da revelação de Deus encerrada nas páginas da Bíblia. A fé reformada, ela afirma que as Escrituras sagradas constituem-se uma regra completa de fé e prática, no manual completo de doutrina, práticas eclesiásticas e de vida cristã, diz Paulo Anglada no seu livro Sola Escritura. Então nós estaremos tratando desses dois temas importantes, a suficiência da Escritura e a clareza da Escritura. Em primeiro plano, nós vamos considerar aqui com vocês a questão notável do que é o Sola Escritura. E a nossa Confissão de Fé de Westminster, ela começa com essas ideias, trabalhando a suficiência da Escritura. Nós vamos ver isso mais adiante. A resposta mais clara e simples do que é sola Escritura, que podemos oferecer, é a que a Escritura, a Bíblia, ela regula a vida em sua totalidade. O Dr. Paulo Anglada nos diz que com a redescoberta da doutrina da suficiência das Escrituras, os reformadores libertaram o povo de Deus dos domínios e das doutrinas e práticas impostas pela consciência à autoridade meramente humana, por autoridade meramente humana. Todavia, uma definição mais ampla e clara da doutrina, do que ela significa, é apresentada pelo pastor Brian Schwartley. O Brian Schwartley diz que, dito resumidamente, a doutrina protestante do Sola Escritura ensina que a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, é a divina palavra de Deus e, portanto, infalível e absolutamente autoritativa para todos os assuntos de fé e a vida. Como palavra escrita de Deus, contém tudo o que existe da revelação sobrenatural de Deus. E porque cessaram todas as formas da revelação direta com a morte dos apóstolos e o fechamento do cânon, apenas e somente a Bíblia é a autoridade da igreja. Portanto, a Escritura é clara, isto é, em todo o ensino necessário à salvação, fé e vida, são facilmente compreendidos pelas pessoas comuns. Não há necessidade de quaisquer fontes adicionais de autoridade para interpretar a Bíblia infalivelmente para a igreja. A igreja, sejam os papas, sejam ou não os papas, os cardeais, os bispos da igreja, os concílios eclesiásticos, os sínodos e as congregações, não têm autoridade sobre a Bíblia, mas a Escritura, ela é auto-autenticada, tem autoridade absoluta sobre a igreja e sobre todos os homens. Por ser o que a Bíblia é, como já foi visto, é mister da igreja, puramente ministerial e proclamador. Todos os homens são proibidos de acrescentar ou subtrair alguma coisa da Sagrada Escritura, seja pelas tradições humanas, ou pelas chamadas novas revelações do Espírito, ou pelos decretos e concílios e sínodos. A Bíblia ela é suficiente e perfeita e não necessita de quaisquer acréscimos humanos, além de que apenas aquilo que é ensinado na Escritura pode ser
usado para tornar cativas a consciência dos homens. Então, só aquilo que a Bíblia diz é que deve ter autoridade final na vida da igreja. Nesse sentido, nós caminhamos com que o Brian Watley lembra-nos de maneira muito clara do que é o sola escritura. É toda essa declaração que ele fez sobre a doutrina do sola escritura, ok? Muito bem. Então nós chegamos agora ao sola e o tota escritura. Chegamos agora à declaração da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1º, na seção 6ª, diz que todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógico ou claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra e que há de algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra que sempre devem ser observadas. Aqui nós precisamos definir o que é tota escritura. A Confissão de Fé de Westminster sustenta que tudo que nós precisamos saber sobre glorificar a Deus e tudo relacionado à nossa vida, a fé e a salvação estão nas páginas das Escrituras. De acordo com Fred Closter, ele vai dizer o seguinte, que este ponto de vista a respeito da Escritura, como única e completa, sola e tota Escritura, é exclusivamente uma ênfase reformada, ou seja, os teólogos reformados, os membros reformados, os crentes reformados vão entender que toda a Escritura ela é suficiente, é algo exclusivamente reformado. É bom lembrar que as Escrituras não contêm todas as informações a respeito da criação e da natureza do universo, ou mesmo da história, mas tudo o que ela declara é suficiente para abranger a matéria de fé, piedade e vida religiosa e vida cotidiana, como nós aprendemos em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 15 a 17, onde é mencionado que Timóteo sabe as sagradas letras que podem torná-lo salvo sem Cristo Jesus, porque a Escritura é divinamente inspirada, útil para o ensino, para a correção, né? Em justiça. Então, toda essa declaração que a Confissão de Fé coloca para nós, e a Bíblia apresenta, indica que a Escritura ela é completamente suficiente para a vida religiosa do povo de Deus. Ok? Muito bem. Muito bem. Sola a Escritura e as novas revelações. A Confissão de Fé de Westminster, ela diz que não será em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Em nossos dias, temos visto uma tradição carismática. Se as pessoas sustentam que recebem novas revelações, elas estão se colocando contra a suficiência das Escrituras sagradas. Paulo é bem enfático ao colocar isso de maneira muito interessante lá em Gálatas capítulo 1, versos de 8 a 9, quando ele diz que mesmo o anjo do céu vindo declarar alguma fonte relacional adicional àquilo que foi posto, seja tido como amaldiçoado, como anátema, seja amaldiçoado porque traz uma nova revelação que não foi ensinada pelos apóstolos, que não está autorizada pelas Escrituras, que a fonte das Escrituras não tem a base das Escrituras. Muito bem, isso nos leva agora também para outro detalhe. Também aqui nós rejeitamos as traduções dos homens, porque o nosso Senhor Jesus também ensinou isso em Marcos capítulo 7, versos de 4 a 9, quando vai dizer que eles burlam a lei de Deus, criando as suas próprias traduções. Então, os homens tentaram invalidar a palavra de Deus pela tradução dos homens, pela tradução que sustentam. Isso é atentar contra a doutrina da suficiência das Escrituras. É adicionar algo, é ensinar algo que a Bíblia não ensina. É adicionar algo que a Bíblia não propõe. É dizer algo que a Bíblia não enfatiza. Esse é o ponto importante. A terceira proposição que nós podemos estabelecer com vocês é a seguinte. É o sola escritura e a doutrina da iluminação do Espírito. E a doutrina do Espírito Santo. A Confissão de Fé também nos ensina que apenas o Espírito Santo é que ajuda o homem a ter uma salvadora compreensão.
Essa salvadora compreensão, teologicamente falando, nós entendemos referir-se ao papel interno do Espírito Santo em nos auxiliar, um texto lido, uma passagem das Escrituras, coloca para nós. Então, o fato de você ter nas suas mãos e orar ao Espírito Santo para entender a passagem, ora estudada, você dirá assim, foi uma revelação. Não, não foi uma revelação, foi uma iluminação. O Espírito Santo foi lá, uma compreensão, uma ação iluminativa dele, a texto que outrora você até então não entendia. Muitas vezes você estudou, mergulhou, mas não tinha entendido ainda, e agora o Espírito Santo te dá a condição de entender aquela passagem, tá bom? Então, é a compreensão da mensagem registrada na Sagrada Escritura. É o Espírito Santo quem capacita o homem a verdade revelada. Lá em João capítulo 6, verso 45, vai dizer que é exatamente o Espírito Santo quem faz com que o homem conheça a verdade do Evangelho e é chamado pelo Evangelho. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versos de 9 a 12, é dito que o Espírito Santo, ele faz com que nós possamos conferir coisas espirituais, analisar as coisas espirituais, discernir as coisas espirituais, porque nós somos espirituais. É o Espírito que nos ensina as coisas, é o Espírito que nos ensina tudo que nós precisamos aprender sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a graça que há no Senhor Jesus. É isso que nós aprendemos nesses dois textos. Mas também a confissão de fé trabalha as questões indiferentes, sola escritura e as questões indiferentes. No final dessa sessão sexta, a confissão de fé do Westminster trata das questões indiferentes associadas às duas esferas, a culto e a sociedade. A primeira questão que a confissão de fé se detém é a questão do culto. Ela sustenta-se aqui que há circunstâncias do culto, ou seja, que há coisas que precisam ser observadas pela luz da natureza, pela prudência cristã, que devem regular as circunstâncias do culto. Por exemplo, eu posso fazer um culto debaixo de um pé de árvore, mas é prudente fazer um culto debaixo de um pé de árvore. Então, o culto, as circunstâncias do culto, não os elementos essenciais, porque os elementos do culto, que são 5, nós vamos ver isso quando nós vamos estudar o capítulo 21 da Confissão de Fé, ainda está longe, mas quando chegarmos no capítulo 21 da Confissão de Fé do Westminster, nós vamos ver os elementos que pertencem ao culto de Deus, ao culto ordinário a Deus. Então, esses elementos, eles se contrastam com a questão das circunstâncias. É circunstancial no culto ter um microfone, é circunstancial, ela não é essencial o microfone. Mas a pregação ela é essencial no culto, então é um elemento essencial e você tem um chamado a circunstância não essencial. A circunstância ela não é essencial. Mas também a questão do governo da igreja. Ele deve ser orientado pela palavra. Por exemplo, qual exemplo de governo a Bíblia apresenta para a igreja? Então, você vai para a Escritura, você vai estudar a Escritura. Há uma matizes muito grande de governos. Existem os governos episcopais, os governos congregacionais, os governos aristocráticos, os governos presbiterianos. Então você vai ter uma miscelânea de governos. Mas qual tipo de governo? A Escritura, governo para a igreja, que a Escritura parece indicar, parece orientar a igreja. Então essa pergunta precisa ser feita quando nós estudamos o sola Escritura. Porque se a minha igreja se a sua igreja se pressupõe ser uma igreja bíblica, ela tem que derivar todas as suas ações, inclusive o seu governo, das Escrituras. Ok? Isso é importante. Agora, observe uma coisa interessante. Os puritanos, pais da Confissão de Fé de Westminster, asseguram que estes aspectos, as regras gerais da palavra devem ter sempre a primazia. Então ele coloca aqui 1 Coríntios capítulo 11, verso de 13 a 14, quando vai falar sobre a modéstia da mulher cristã na igreja, do uso do véu, de como se comportar, de como fazer aquilo. E 1 Coríntios capítulo 14, quando ele vai falar sobre a ordem do culto. Um tem salmo, um tem doutrina, outro tem isso, outro tem aquilo outro, mas tudo deve ser feito com decência e com ordem. Então há uma direção na Escritura no qual eu devo orientar a igreja, conduzir a igreja numa verdadeira perspectiva do que deve ser feito em termos de igreja e de culto, ok? Muito bem, seguindo aqui. Eu preciso agora tratar da questão da clareza da Escritura, ok? Clareza da Escritura.
Veja, na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas que não só os doutos, os sabidos, mas ainda os indoutos, os ignorantes, no devido uso dos meios ordinários, ou seja, eu preciso dos meios ordinários, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas, ou seja, eu preciso ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ouvir sermões e a igreja. Estas coisas nos ajudam a compreender melhor, com clareza, as questões relacionadas à salvação, à vida e à maneira como o homem deve glorificar a Deus. A doutrina protestante da perspicuidade das Escrituras, das Santas Escrituras, ensina que aquilo que Deus deseja que o homem saiba é compreensível ao homem, entretanto, nem tudo é acessível ou claro a todos os homens. Isso é claro, na própria palavra de Deus, nós aprendemos isso em 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, quando Pedro menciona o fato de que Paulo escreve algumas coisas que os hereges distorcem, né, para sua própria condenação, com coisas difíceis, que como Paulo costuma escrever em suas cartas. Então, Pedro reconhece que há uma clareza no texto e há uma dificuldade no texto. Então, naquilo que é claro, a Escritura é clara. Entretanto, aquilo que o homem precisa conhecer para a sua caminhada na fé e redenção é evidente nas Escrituras Sagradas. Duas verdades decorrem desta declaração. A primeira verdade que nós aprendemos é que nem tudo é evidente a todos por causa da condição do homem. Então, essa primeira verdade é essa. Porque nem tudo é evidente a todos, pastor? Porque nem todo mundo tem a compreensão da Bíblia adequadamente. Primeiro, porque todos nascemos em pecado. Salmo 51, verso 5 fala disso. Gerado pelo pecado, o homem nasce propenso a interpretar o mundo pelas leis da própria pecaminosidade que se insere e se instala em sua concepção. Então, quando o homem nasce, o homem já nasce pecador. Ele já nasce interpretando o mundo com os olhos do pecado, com a visão do pecado, com a forma do pecado, com toda a vida de pecado. Ok? Essa é a ideia que nós precisamos considerar. Muito bem. Segundo, todos nascemos desviados. Salmo 58, verso 3 diz que nós, desde a infância, nascemos já desviados para a mentira, desencaminhados para o mal, desencaminhados para a mentira. Ao nascer o homem é uma mentira completa, pois vive desviado e mergulhado em mentiras, logo obscurece toda a verdade de Deus. Terceira questão. Sabemos que tudo depende da soberania de Deus. Em relação à compreensão e à clareza das Escrituras, depende também da soberania de Deus. Mateus capítulo 11, verso 25, o Senhor Jesus ora a Deus, diz: Pai, graças te dou, porque tu ocultaste isso dos sábios entendido e revelaste aos pequeninos. Né? O Pai, ele ora a Deus, porque o Pai nem tudo é revelado aos homens, porque assim foi do agrado do Pai, foi o agrado dele, não revelar todas as coisas. Então nem todo mundo vai entender a Bíblia, porque Deus não quer que todo mundo entenda a Bíblia, né? Então isso aí é um ponto interessante que o próprio Jesus menciona lá no texto de Mateus 11, 25. Também todos os homens são obscurecidos de entendimento. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 18, diz que eles são obscurecidos de entendimento. Os homens são obscurecidos de entendimento. Por fim, o homem no pecado tem os olhos do seu coração mergulhados em profundas trevas. Por isso as Escrituras não lhes são claras. Elas não são realmente claras para os ímpios. Ok? Seguindo aqui. Ainda na clareza das Escrituras, lembra que eu mencionei que são dois fatos? Há um outro fato aqui interessante, que é esse fato aqui, gente, que a própria palavra, ela declara a sua clareza. Então, primeiro, nós temos condições nos quais o homem não entende as coisas, mas também a própria palavra já declara a sua autoclareza. As Escrituras usam imagens significativas que apontam para a clareza da própria Bíblia. Por exemplo, a Bíblia é chamada no Salmo 119, verso 5, de lâmpada, uma lâmpada. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Também uma fonte de revelação, Salmo 119, 130, vai mencionar também esse fato de que a Escritura é como uma fonte, né, que encanteia, que ilumina, que nos guia. Um véu removido, lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, quando Paulo vai explicar que eles ainda leem Moisés com véu e o véu é removido, ou seja, eles conseguem agora pegar o texto bíblico e ler e mergulhar no texto da Escritura, porque eles têm agora a clareza, porque o véu foi tirado. Aqui é claro que ele não está fazendo menção, como as pessoas entendem, né? O véu rasgado não está
falando de o véu do templo, não está falando do véu das mulheres, que elas devem sempre trazer o véu sobre a sua cabeça, a escritura sagrada, e não é desses dois véus que está falando, mas do véu que o sacerdote usava para ler o texto sagrado naquele contexto. Eles leem como que pelo véu eles não enxergaram a luz de Cristo, não enxergaram a grandeza de Cristo. Então isso é importante que a gente precisa compreender, ok? Também é chamada de um véu removido e um lampião, né? Uma candeia que ilumina, né? Então aí é interessante porque no Pedro, segundo Pedro, capítulo 1, versos 18 a 19, vai dizer que a Escritura é como essa fonte de revelação que nós temos. Essa fonte de revelação que é segura, que é fundamental, que é graciosa, que é a revelação de Deus dada à humanidade, ok? Muito bem, essa aula sobre a doutrina da suficiência e clareza aponta para isso. A Escritura é suficiente, ou seja, eu não preciso de revelações adicionais, e ela é clara naquilo que ela se propõe a falar sobre Deus, sobre Jesus e sobre a salvação. Que Deus te abençoe, você continue acompanhando a nossa série de estudos. Aos meus amigos e irmãos em Cristo, se você recebe esse vídeo no seu WhatsApp, é porque eu quero que você seja edificado no ensino da confissão de fé. Quero também incentivá-lo a vocês a adquirirem a confissão de fé de Westminster, a ensinarem a confissão de fé de Westminster nas suas igrejas, para que de fato nós possamos ter uma clareza e uma unidade doutrinária em nossas igrejas com mais profundidade. Esse centro de estudos presbiteriano funciona para os estudos confessionais. Nós precisamos conhecer as nossas confissões, os nossos catecismos, para que Deus seja glorificado na instrução do povo dele através das confissões. Deus abençoe, Deus estenda a graça sobre a sua vida. Amém.